Já que tá tudo tão positivo pro mercado nesse começo de outubro, vamos falar da nova baleia do Bitcoin que acabou de acordar depois de 12 anos hibernando, adormecida com 45 milhões de dólares. Ela começou a se movimentar. E quando uma baleia se movimenta, logo cria uma tendência no mercado. Eu não sei se essa é uma tendência boa ou ruim, porque eu ainda não li esse artigo que foi publicado no blog 99 Bitcoins Brasil. E se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho e você está nesse momento no canal 99 Bitcoins Brasil, onde a gente reage às melhores notícias do mercado cripto de forma desapegada e desapaixonada, tentando trazer um pouco de verdade e muito da minha opinião, que nem sempre está correta, mas a galera gosta de acompanhar. Então, ó, uma carteira de Bitcoin com 400 unidades do ativo movimentou seus tokens pela primeira vez em 12 anos. A baleia, como são chamadas as carteiras com grandes quantidades de criptomoeda, não movimentava os seus ativos desde 2013. Cara, isso aqui, ó, é um exemplo. Ou esse cara perdeu o acesso à sua carteira, recuperou e ficou feliz para ganhar na Mega Sena, tá ligado? Ou esse cara realmente é um investidor que sabia exatamente o que ele estava fazendo, o que são os mínimos casos. Só para você ter ideia, esse gráfico do Bitcoin da Coinbase, ele começa a partir de dezembro de 2014. E naquela altura, o Bitcoin tava na casa dos 200 dólares, cara. 200, 300 dólares. Então você imagina, esse cara comprou naquela época 400 Bitcoin, vamos chutar que ele pagou muito, que ele pagou 300 dólares por isso. Por 300 doletas. Ou seja, ele investiu 120 mil. Ainda assim não é qualquer coisa, né? Não foi um desavisado. Se ele pegou por 100, ele investiu 40 mil dólares, ainda assim é uma quantidade considerável de dinheiro. Não é qualquer pessoa que cata e vai numa paulada só e põe 40 mil dólares no investimento, a não ser que saiba exatamente o que está fazendo ou tenha muito dinheiro de onde veio esse investimento inicial. Mas aí você pensa, cara, que ele tenha colocado 100 mil dólares em Bitcoin. 100 mil dólares se transformou em 45 milhões de dólares. E a realidade é o quê? Ou esse cara, na minha opinião, tá? Ou esse cara perdeu acesso e esqueceu que ele tinha comprado o Bitcoin e só foi lembrar agora. Ou esse cara realmente sabia o que ele estava fazendo. Porque imagina só, se o cara investiu 100 mil, quando o Bitcoin chegou ali na casa dos 20 mil dólares, que fez um topo interessante, 400 Bitcoin vezes 20 mil, ele já tinha 8 milhões de dólares. Então, provavelmente, 100 mil virou 8 milhões, ele já teria vendido ali. Mas não. Ele deixou 12 anos parada. Então, na minha concepção, ou um investidor muito experiente, muito mesmo, investiu uma grana e sabia exatamente o que estava fazendo, ou esse cara perdeu o acesso à sua carteira. Ó, na época, um Bitcoin custava 720. Hoje, a moeda digital tá cotada em 114 mil. Hoje, na verdade, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá em 116. Uma valorização de mais de 15 mil por cento. Os 400 bitcoins transferidos na cotação atual equivalem a mais de 45 milhões de dólares. Não se sabe a quem pertence a carteira, pois a blockchain funciona sob o conceito de pseudo-anonimidade. E isso é um dos maiores fundamentos da blockchain e do Bitcoin. Você tem uma carteira e ninguém sabe que a carteira é sua. Ou seja, é possível acompanhar na rede todas as transações que uma carteira faz. Mas não é possível descobrir apenas com os dados on-chain quem que é o seu dono. Então é algum cara que atualmente está multimilionário. Não sabemos se ele já era, se ficou com esse golpe de sorte ou se ele era um investidor experiente, sabia o que estava fazendo. É uma incógnita. Não tem como a gente saber. E aqui, ó, onda de baleias reativadas. No ano de 2025, investidores reativaram uma série de carteiras adormecidas de Bitcoin. O perfil Whale Alert da rede social X anunciou a movimentação mais recente sobre uma wallet que transferiu 306 Bitcoins no começo de agosto.
Cara, interessante ter um perfil que fica só verificando essas coisas e alertando a rapaziada. Inclusive, eu vou seguir esse perfil aqui. Eu quase não uso o X, mas se quiser me acompanhar, é @canal do Marinho. Vai lá para dar essa moral para nós. Continuando aqui, os ativos foram adquiridos a 73 dólares cada em março de 2013. O investimento inicial de 22 mil transformou-se em mais de 34 milhões. Esse aqui foi o que o Whale Alert postou. Em 2013, o Bitcoin oscilava entre 13 dólares no início do ano e 1.100 até o final. Era o começo da popularização da moeda em um período que a mineração ainda podia ser feita em computadores pessoais. Cara, imagina, nossa, velho. A gente olha hoje e pensa, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e comprar Bitcoin. E a realidade é que talvez se você voltasse, comprasse Bitcoin por, sei lá, 13 dólares que fosse, quando ele batesse 1.000, você ia vender, cara. Essa é a grande realidade da maioria das pessoas, porque as pessoas investem em estratégia, investem já querendo recuperar o dinheiro o mais rápido possível, não tem gerenciamento de risco, não tem estratégia de investimento, então acaba perdendo as grandes valorizações. E quem não entendia o fundamento do Bitcoin nessa época, vendeu cedo demais e se arrependeu. Porque quem entende o fundamento do Bitcoin hoje em dia, só compra e nunca vende. Essa é a estratégia que eu uso. Eu só compro o Bitcoin hoje, eu não vendo. Ah, se você quiser dinheiro, eu deixo o Bitcoin como colateral e pego empréstimo. Eu não vendo Bitcoin, cara, eu só compro. Ativo que eu compro para vender são ativos de pré-venda, por exemplo. Que aí o meu objetivo é claro, a estratégia é clara. É comprar e vender quando tiver uma valorização. Pode ser na listagem, pode ser alguns meses depois, não tem como a gente saber. Esse aqui, por exemplo, é um Maxi Doge. É uma meme coin, é uma zoeira, uma sátira da Dogecoin. E nesse momento ela está sendo vendida a 0,0002 cents de dólar. Pode valorizar? Pode não. O mais importante é o quê? A estratégia. Eu comprei apenas 10 dólares desse token aqui, que é bem menos de 5% do meu salário. Então o que eu sempre falo, quer arriscar? É no máximo 5%, não que tem que ser necessariamente 5%, mas só para você ter ideia em números, se você ganha 3 mil reais por mês, 5% disso é 150 reais, que vai dar o quê? Menos de 30 dólares. E esse é o máximo que você deveria se expor ao risco por mês, porque caso você perca esses 150 reais, você pode até ficar triste, mas você não vai ficar depressivo. E na maioria dos projetos de risco que a gente entra, 8 em cada 10 a gente perde dinheiro. Mas quando esse risco é controlado com o gerenciamento certo, a gente não se expõe ao risco da ruína, que é realmente quebrar totalmente. Então, nesse caso aqui, moedas de pré-venda é um risco. O indicado é no máximo 5%. Se puder colocar menos, melhor ainda. Porque tem uma grande probabilidade de perder. Mas quando você acerta, também tem uma grande probabilidade de fazer 10, 20 ou 30 vezes o valor que você investiu. Mas nunca a gente deve enfiar os pés pelas mãos e colocar mais dinheiro do que poderia nesse tipo de coisa. Continuando aqui com as baleias, muitos dos endereços que agora despertam pertencem provavelmente a mineradores pioneiros ou investidores que acreditaram cedo no potencial do ativo. Hoje, empresas dominam a mineração ao operar galpões inteiros, repletos de máquinas especializadas, o que dificulta a competição dos pequenos mineradores. Então não tem jeito, o mundo é assim, cara. O mundo capitalista é assim que funciona. Antigamente, que o Bitcoin ainda não era conhecido, qualquer pessoa pegava seu computadorzinho em casa, instalava um programinha e começava a minerar e ganhava Bitcoins por isso. Hoje em dia nem vale a pena. Que são tantas empresas com galpões, com farms de 900 mil placas de mineração lá, que o pequeno não vai conseguir minerar nada, tá ligado? E ó, ainda assim, os ganhos de quem guardou moedas desde aquele tempo são extraordinários. Aqui, as baleias de julho. As movimentações, no entanto, não se restringem a essas duas baleias. Dia 4 de julho, uma carteira que estava inativa há 14 anos transferiu 10 mil bitcoins, equivalente a 1 bilhão de dólares. E isso assusta. No fim de julho,
Outras 2 wallets com 50 bitcoins cada foram reativadas após 15 anos. Olha o tempo, cara. 15 anos, 14, 13. Nesse caso, o que chamou a atenção foi a proximidade com os blocos minerados no período em que o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, ainda estava ativo. No dia 29 do mesmo mês, uma carteira com 330 bitcoins também foi movimentada. E os analistas apontam que essas reativações são cada vez mais frequentes, coincidindo com o período que o Bitcoin consolidou sua cotação acima de $100 mil. Aí, né, com tudo isso acontecendo, com essa análise fundamentalista, aqui a gente não está falando de análise gráfica, isso tem um efeito no mercado. Que os movimentos dos baleias normalmente geram apreensão. Muitos investidores interpretam a reativação de carteiras antigas como sinal de venda, o que pode pressionar a cotação para baixo. Aí sabe o que algumas pessoas fazem? Vou vender meu Bitcoin agora a 116 mil, que aí quando esses baleia vender, o preço vai cair e eu compro de volta quando bater 99 mil. E aí muita gente acaba se arrependendo porque isso não acontece. Ele acaba vendendo o Bitcoin, o preço sobe mais e ele deixou de surfar aquela valorização. Por isso que hoje a minha estratégia particularmente é nunca vender Bitcoin. Eu vendo qualquer outro ativo, Bitcoin não. Bitcoin eu só compro e acumulo. Aqui, ó, afinal, moedas adquiridas a preços irrisórios nos primeiros anos do ativo representam um lucro gigantesco se colocadas à venda no mercado atual. Só que, mano, eu penso assim, eu vou trocar meu Bitcoin por moeda fraca, cara? Qual que é o sentido disso? De eu trocar o Bitcoin por algo que vale menos? É a mesma coisa, você tá com um pote de ouro aqui, aí você vê um cara com um pouco de prata ali e fala, vamos trocar, ó, eu te dou ouro, você me dá prata? Não é muito inteligente, né? Historicamente, esse tipo de movimentação já afetou os preços. Em 2017, ativações semelhantes provocaram flutuações de curto prazo. Mais recentemente, a liberação de bitcoins ligados à falida Mt. Gox e a venda de reservas pelo governo alemão também criaram volatilidade. Apesar disso, nem sempre quem transfere os bitcoins os vende. Em alguns casos, tratam-se apenas de reorganizações internas ou uma movimentação para uma carteira mais segura. No episódio dos 10 mil bitcoins de julho, por exemplo, os investidores não despejaram os fundos no mercado, só movimentaram. Aí o desesperado foi lá, vendeu e não conseguiu recomprar no preço que ele imaginou que chegaria, né? Enquanto alguns investidores de longa data realizam os lucros, grandes instituições começaram a se aproximar do setor. Nos Estados Unidos, o Donald Trump já acenou para a possibilidade de criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Além disso, o Trump liberou plano de previdência privada nos Estados Unidos, os chamados 401k, para incluir ativos digitais no portfólio. E o mercado desses fundos soma cerca de 9 trilhões em patrimônio. E os especialistas afirmam que se os Estados Unidos abrirem caminho para investimentos institucionais, outros países podem seguir a mesma direção. Aí você pensa, só esse fundo aqui dos Estados Unidos são 9 trilhões de doletas. Se você pega aqui o Bitcoin hoje, todos os Bitcoins do mundo têm um market cap de 2 trilhões, cara. Se entrar só uma fatia desse mercado americano dentro aqui do mercado em Bitcoin e o Bitcoin dobrar o market cap de 2,3 para 4,6 trilhões, a gente vai ter o Bitcoin a mais de 230 mil dólares. Isso é uma análise fundamentalista. Você vê que eu não estou olhando o gráfico ainda. Isso significa não apenas novas regras regulatórias mais favoráveis, mas também a entrada de fundos soberanos no universo cripto. Esse movimento tende a equilibrar a pressão vendedora das baleias antigas e uma nova onda de demanda de investidores institucionais. O que acontece é o seguinte, quando um grande baleia começa a vender, o preço começa a despencar e as empresas como a MicroStrategy, por exemplo, aproveitam para aumentar ainda mais a quantidade de bitcoins que tem acumulado. E aqui sobre o sentimento do mercado no curto prazo, os investidores ficam divididos. Segundo o site Decrypt, a plataforma de previsão Myriad mostra que 58% dos usuários apostam em uma valorização do Bitcoin para 125 mil, contra 42% que esperam a queda em 105. Então olha só, isso aqui é uma análise fundamentalista muito importante de saber
o que o mercado espera do Bitcoin. Uma minoria, que ainda assim é bastante, que é 42%, espera o Bitcoin a 105 mil. Ou seja, se por acaso a gente vê o Bitcoin derretendo, uma coisa que provavelmente vai acontecer é que se ele chegar em 105 mil, tem muita gente que já deixou ordem de compra preparada ali e eles vão empurrar o preço do Bitcoin de volta. Não vão deixar ele cair abaixo dos 105 mil. Então, o mercado hoje está precificando que 105 mil seria uma ótima posição de compra para o Bitcoin. E aqui a oscilação reflete tanto o impacto das baleias despertando, quanto a confiança crescente de que o ativo continuará sua trajetória de alta no médio e longo prazo. No momento, o Bitcoin está em 116 mil, portanto ainda tem espaço de alta até os 125, que foi o ATH, e facilmente ele pode chegar lá novamente. Para quem comprou há uma década por menos de $100, mesmo com as quedas ocasionais de até 70% no bear market, o Bitcoin ainda continua rentável. E as pesquisas mostram que todos os investidores que seguraram a criptomoeda por mais de 3 anos tiveram ganhos. Você prestou atenção nisso aqui? Todos, quer dizer, everyone que comprou Bitcoin e segurou por mais de 3 anos, teve lucro. Quem compra e segura nunca perde. Se você quiser continuar acompanhando as nossas análises muito loucas do mercado, eu vou deixar um vídeo indicado aqui para você e o link da Maxi Doge vai estar aí na descrição. Só não se esqueça do gerenciamento de risco.